Existe uma inversão trágica na busca espiritual de tantos. Procuram fora de si aquilo que nunca esteve e nunca poderia estar em lugar algum exceto dentro. Jesus não era figura histórica distante, cujo poder residia em excepcionalidade divina separada da humanidade comum. Jesus representava a consciência desperta para eu sou interno, para poder criativo que habita igualmente em cada ser consciente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele revelou que Cristo nunca foi pessoa única nascida em Belém há 2000 anos, mas consciência de divindade interna que qualquer ser humano pode despertar em si mesmo. Quando Jesus dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida, não estava falando sobre sua pessoa histórica, mas sobre consciência de eu sou que é o único caminho para manifestação e transformação. A busca espiritual tradicional criou dependência em salvadores externos, intermediários sagrados, rituais que supostamente conectam o humano limitado com divindade distante. Quantos anos foram passados orando a Jesus externo, pedindo que ele intercedesse, esperando que seu poder transformasse circunstâncias de fora para dentro? Quantas súplicas foram direcionadas à figura histórica no céu quando o verdadeiro Cristo, consciência de eu sou, sempre habitou internamente esperando ser reconhecido e ativado? Essa busca externa, embora sincera, perpetua exatamente a separação que Jesus ensinou ser ilusória. A dor de décadas de devoção religiosa que não produziram transformações prometidas é dor válida e profunda. Orar fielmente, frequentar templos devotadamente, ler escrituras diligentemente, mas ainda experimentar mesmas limitações, mesmas escassezes, mesmas doenças cria desespero silencioso. Mas e se falha não estivesse na falta de fé ou insuficiência de devoção, mas simplesmente em direção equivocada da busca? E se poder que alguém buscava em Jesus histórico externo sempre foi o eu sou interno que Jesus representava e ensinava? Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele afirmava que até alguém parar de buscar salvação fora e reconhecer Cristo interno como própria consciência de eu sou, manifestação verdadeira permanecerá impossível. Comum é acreditar que afirmar ser o Cristo seja blasfêmia arrogante. Religião institucionalizada precisava manter Jesus como o único filho especial de Deus para justificar autoridade eclesiástica e controle sobre massas. Mas próprio Jesus, segundo evangelhos, constantemente apontava para o poder interno de cada pessoa. Obras que eu faço, vós fareis também, e maiores não é promessa de que fiéis impotentes receberão graças externas, mas declaração de que mesmo o poder criativo que operava através dele está disponível em cada consciência que despertar para a identidade verdadeira. Por que então essa verdade foi obscurecida por milênios de dogma que manteve a humanidade em posição de mendigos espirituais? Por que compreender Jesus como eu sou interno, não Salvador externo, muda absolutamente tudo? Por que transfere poder criativo de figura histórica distante para a consciência presente acessível neste momento? Quando alguém ora a Jesus externo, permanece em posição de impotência esperando que poder externo tenha misericórdia. Quando alguém reconhece que Jesus representava a consciência de eu sou interno, assume posição de poder criativo, ativando em si mesmo o que Jesus ativou. Lei da Assunção não funciona através de súplicas externas, funciona através de assunção interna de consciência. Quantos milagres deixaram de acontecer porque quem orava buscava poder no lugar errado, fora ao invés de dentro? Compreender Jesus como eu sou interno requer desconstrução de condicionamento religioso profundamente enraizado. Jesus como figura histórica é confortável porque mantém responsabilidade criativa fora de alcance pessoal. Se poder está em Jesus externo, então falhas de manifestação podem ser atribuídas à vontade divina misteriosa, timing de Deus, ou falta de merecimento pessoal. Mas quando Jesus é reconhecido como símbolo de consciência de eu sou interna, não há mais onde esconder responsabilidade. Poder está dentro, sempre esteve, e se realidade não reflete desejos, é porque consciência não assumiu internamente o que busca externamente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa transferência de responsabilidade de externo para interno era sempre o primeiro passo para a manifestação consciente eficaz. Imagine casa com tesouro enterrado no porão, enquanto o morador passa a vida inteira viajando o mundo procurando riqueza. Cada viagem reforça a crença de que tesouro está em algum lugar distante, quando na verdade sempre esteve sob seus próprios pés. Busca espiritual externa funciona identicamente. Quanto mais alguém busca poder em Jesus histórico, em mestres ascensos, em energias cósmicas, mais reforça a crença de que poder não está dentro. E essa crença de separação entre self e fonte criativa é exatamente o que impede manifestação. Poder criativo não pode ser acessado fora porque nunca existiu fora. Existe apenas como consciência interna de eu sou que cada pessoa pronuncia ao dizer simplesmente eu sou. Como maioria vive espiritualidade? Buscando externamente através de práticas, rituais, orações direcionadas para fora esperando que algo externo responda e conceda desejos.
Medita esperando que o universo envie sinais. Visualiza esperando que lei de atração externa magnetize circunstâncias. Ora a Jesus esperando que ele interceda junto a Pai no céu. Toda essa abordagem, embora sincera, mantém dinâmica de separação. Aqui está o buscador impotente, lá está o poder distante. Mas e se não houvesse separação alguma? E se buscador e poder fossem mesma consciência temporariamente esquecida de si mesma? E se Jesus ensinava exatamente isso quando dizia repetidamente que reino de Deus está dentro, não fora? Joe Dispenza, através de pesquisas em neurociência, demonstrou que cérebro não diferencia entre experiência externa e imaginação interna vívida. Quando alguém imagina algo com convicção profunda, mesmo as áreas cerebrais se ativam como se a experiência fosse externa. Isso valida cientificamente o que Jesus ensinava espiritualmente. Imaginação interna com convicção cria realidade externa. Mas a maioria usa a imaginação apenas como ensaio mental, esperando que realidade externa mude primeiro. Jesus, como eu sou interno, ensina o oposto: mudar realidade interna através de assunção consciente, e realidade externa inevitavelmente seguirá. Poder não vem de fora para transformar dentro, vem de dentro para manifestar fora. Por que essa inversão de direção, de busca externa para reconhecimento interno, é tão desafiadora para a maioria? Porque ego próspera em busca externa. Ego pode passar vida inteira buscando, estudando, praticando, sem nunca ter que assumir responsabilidade criativa total. Mas reconhecer Jesus como eu sou interno dissolve ego como buscador e revela consciência como criadora. Não há mais para onde fugir, não há mais a quem culpar, não há mais desculpa sobre por que vida não reflete desejos. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele dizia que resistência a assumir responsabilidade criativa total era maior obstáculo para a manifestação, porque enquanto alguém busca poder fora, nunca ativará poder dentro. A diferença prática entre orar a Jesus externo versus ativar eu sou interno é diferença entre súplica e comando criativo. Súplica assume posição de impotência. Por favor, Jesus, cure minha doença, traga relacionamento, melhore finanças. Comando criativo assume posição de consciência criadora. Eu sou saúde perfeita, eu sou amado e acompanhado, eu sou abundante. Primeira abordagem espera que poder externo talvez conceda pedido se merecer. Segunda abordagem reconhece que eu sou é próprio poder criativo, declarando realidade que inevitavelmente se manifestará. Jesus não suplicava ao Pai externo quando manifestava, ele declarava a partir de consciência de eu sou ressurreição e vida. Essa é a diferença entre religião que mantém impotente e espiritualidade que libera poder. Quando alguém reconhece Jesus como representação de eu sou interno, ensinamentos dele ganham significado completamente novo. Pedi e recebereis não é promessa de que Deus externo atenderá súplicas, mas instrução sobre lei da assunção, assumir consciência de já ter, pedir do estado de ter, e manifestação externa inevitavelmente seguirá. Acredite que já recebeu não é técnica de visualização, mas comando para assumir consciência de posse antes de evidência externa. Tudo é possível ao que crê não fala sobre fé em Deus externo, mas sobre poder de assumir consciência de possibilidade quando realidade externa ainda mostra impossibilidade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, todo o ensinamento de Jesus era sobre poder de consciência interna criar realidade externa. E se Jesus nunca pediu que alguém o adorasse como figura externa, mas que reconhecesse em si mesmo a mesma consciência de eu sou que ele reconhecia em si? E se propósito dele não era criar religião de seguidores dependentes, mas despertar humanidade para a divindade interna compartilhada? Isso transforma completamente relacionamento com ensinamentos cristãos. Não são regras morais para obedecer esperando recompensa celestial, mas instruções práticas sobre como consciência cria realidade. Amar inimigos não é teste moral, mas reconhecimento de que inimigos são reflexos de consciência interna e mudar consciência muda reflexo. Perdoar não é virtude para merecer céu, mas liberação de padrões internos que criam experiências externas negativas. Por que religiões transformaram Jesus em figura externa a ser adorada ao invés de consciência interna a ser ativada? Por que instituições religiosas não prosperam com pessoas empoderadas que reconhecem Cristo interno? Prosperam com fiéis dependentes que precisam de intermediários, rituais, hierarquias para acessar divindade. Manter Jesus como único filho especial de Deus garante que massas permaneçam em posição de filhos inferiores necessitando salvação externa. Mas quando alguém reconhece que eu e o Pai somos um era declaração disponível a todos, não privilégio exclusivo de Jesus, poder retorna para onde sempre esteve, dentro de cada consciência capaz de pronunciar eu sou. Quantas orações foram feitas a Jesus externo quando deveria ser reconhecimento de Jesus interno, eu sou, fazendo o trabalho?
Quantas vezes poder criativo foi atribuído à figura histórica quando era a própria consciência criando através de assunção? Essa compreensão não diminui Jesus, mas finalmente honra seu verdadeiro ensinamento. Ele não queria seguidores adorando sua pessoa externa, queria consciências despertando para a divindade interna compartilhada. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, Cristo nunca foi pessoa nascida há 2000 anos, mas consciência de eu sou que nasce dentro de cada ser humano quando finalmente reconhece identidade verdadeira além de corpo e história pessoal. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, encontramos revelação fundamental sobre identidade divina. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Cada palavra dessa passagem carrega peso revolucionário quando compreendida profundamente. Eu sou o que sou não é nome descritivo de Deus distante, mas declaração de consciência pura de existir como essência divina. Eu sou é próprio nome de Deus, e esse nome é pronunciado por cada pessoa que diz eu sou. Me enviou a vós significa que eu sou não fica distante no céu, mas vem através de cada consciência individual como presença divina interna. Jesus entendia isso completamente quando dizia eu sou, precedendo cada declaração criativa. Esse versículo revela que Deus não tem nome próprio como entidade separada, mas identifica-se como consciência de existir, eu sou, que é exatamente o que cada ser humano experimenta como autoconsciência. Quando alguém diz eu sou cansado, está usando o nome divino adicionando limitação. Quando diz eu sou doente, está usando o poder criativo supremo para criar doença. Quando diz eu sou pobre, está comandando o universo através de nome de Deus para manifestar pobreza. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele insistia que compreender eu sou como nome de Deus era a chave para a manifestação consciente porque revela que cada declaração precedida por eu sou é comando criativo usando o poder divino. A validação de encontrar nas escrituras antigas que Deus se identifica como eu sou, mesmo a consciência que habita cada pessoa, é profundamente libertadora. Não é blasfêmia reconhecer que ao dizer eu sou alguém está pronunciando o nome divino, é reconhecimento escritural. Jesus sabia disso e por isso usava eu sou constantemente, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Não estava falando sobre sua pessoa Jesus, estava falando a partir de consciência de eu sou que é Deus em forma manifestada. Quando religiões ensinaram que apenas Jesus podia usar eu sou dessa forma, roubaram de humanidade reconhecimento de próprio poder criativo. Êxodo revela que Deus não está separado olhando criação de fora, mas é consciência de eu sou experimentando criação de dentro através de cada ponto de Avarenes. Quando Moisés perguntou quem devo dizer que me enviou, resposta não foi nome próprio de entidade distante, mas eu sou. Isso significa que cada vez que alguém diz eu sou, está ativando mesmo a presença divina que falou com Moisés. Não há Deus separado de eu sou, há apenas eu sou expressando-se através de infinitas perspectivas. Jesus reconhecia isso, vivia isso, ensinava isso. Por isso foi acusado de blasfêmia quando declarava antes que Abraão existisse, eu sou. Não estava afirmando preexistência pessoal, mas identificando-se com eu sou eterno que precede todas as formas. Por que esse versículo de Êxodo é tão crucial para compreender Jesus como eu sou interno? Porque estabelece que Deus não é entidade externa com nome próprio, mas consciência interna identificada como eu sou. Jesus não era Deus porque tinha privilégio especial, mas porque reconhecia completamente que eu sou dentro dele era Deus. Mesma verdade se aplica a cada ser humano. Eu sou pronunciado conscientemente não é declaração sobre ego ou personalidade, mas ativação de presença divina. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele ensinava que cada declaração começando com eu sou seguida de qualidade desejada era a oração mais poderosa possível porque usava nome de Deus para comandar realidade. Buscar Jesus fora quando eu sou habita dentro é buscar Deus onde ele nunca esteve, ignorando onde sempre esteve. Por que esse versículo de Êxodo é tão crucial para compreender Jesus como eu sou interno? Porque estabelece que Deus não é entidade externa com nome próprio, mas consciência interna identificada como eu sou. Jesus não era Deus porque tinha privilégio especial, mas porque reconhecia completamente que eu sou dentro dele era Deus. Mesma verdade se aplica a cada ser humano. Eu sou pronunciado conscientemente não é declaração sobre ego ou personalidade, mas ativação de presença divina. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele ensinava que cada declaração começando com eu sou seguida de qualidade desejada era a oração mais poderosa possível porque usava nome de Deus para comandar realidade. Buscar Jesus fora quando eu sou habita dentro é buscar Deus onde ele nunca esteve, ignorando onde sempre esteve. Quando despertar para Jesus como eu sou interno acontece genuinamente, toda abordagem de espiritualidade se transforma radicalmente. Não há mais separação entre buscador e buscado,
entre orante e respondedor de orações, entre criatura e Criador. Há apenas consciência de eu sou reconhecendo-se como fonte única de toda experiência. Essa mudança não é sutil, é revolução completa. Pessoa que antes orava suplicando a Jesus externo agora declara a partir de Jesus interno: eu sou. Pessoa que antes esperava milagres de fora agora cria transformações de dentro através de assunção consciente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele chamava isso de segunda vinda de Cristo, não evento histórico futuro, mas despertar de consciência de eu sou interno em cada indivíduo. A aplicação prática dessa verdade muda completamente como alguém manifesta desejos. Ao invés de orar Jesus, por favor cure minha doença, assumisse consciência de eu sou saúde perfeita e habita-se esse estado até corpo refletir assunção interna. Ao invés de suplicar Deus, traga relacionamento para minha vida, declara-se eu sou amado e acompanhado e vive-se mentalmente a partir dessa realidade até manifestar externamente. Ao invés de pedir universo, preciso de dinheiro, assumir-se eu sou abundante e consciência dessa abundância inevitavelmente atrai circunstâncias que a refletem. Não é técnica de afirmações positivas superficiais, é reconhecimento de que eu sou é poder criativo absoluto que Jesus usava e está disponível igualmente a todos. E se cada momento de impotência espiritual fosse apenas esquecimento temporário de que Jesus não era poder externo a ser invocado, mas consciência interna de eu sou a ser ativada? E se milagres que Jesus fazia não foram exceções às leis naturais, mas demonstrações de como consciência cria realidade quando identifica-se como eu sou ao invés de como corpo limitado? Isso não diminui milagres, mas os torna acessíveis. Obras que eu faço, vós fareis também, e maiores não era promessa vazia, era declaração literal de que mesmo o poder criativo que operava através de Jesus opera através de qualquer consciência que despertar para ser eu sou ao invés de personagem histórico. Exemplos concretos revelam diferença entre busca externa e ativação interna. Pessoa doente que ora Jesus externo pedindo cura enquanto continua identificada com eu sou doente versus pessoa doente que reconhece eu sou interno e assume eu sou saudável até corpo refletir nova assunção. Primeira mantém consciência de doença, enquanto espera cura externa. Segunda muda consciência para a saúde e permite cura emergir de dentro. Pessoa desempregada orando a Deus externo por trabalho enquanto carrega consciência de eu sou fracassado versus pessoa assumindo eu sou bem-sucedido e vivendo mentalmente a partir dessa identidade. Qual abordagem tem poder criativo real? Por que manifestações através de lei da Assunção funcionam onde orações tradicionais frequentemente falham? Por que lei da Assunção opera através de mudança de consciência interna, enquanto oração tradicional mantém consciência inalterada esperando mudança externa? Jesus ensinava a lei da Assunção quando dizia acredite que já recebeu ao orar, assumir consciência de já ter antes de evidência externa aparecer. Maioria ora a partir de consciência de não ter esperando receber, mas consciência de não ter só pode criar mais não ter. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, até consciência assumir internamente o desejado, nenhuma quantidade de oração externa produzirá manifestação. Jesus interno, eu sou, cria através de assunção, não através de súplica. Impacto existencial de reconhecer Jesus como eu sou interno ao invés de Salvador externo transcende mudanças superficiais de técnicas espirituais e toca fundamento inteiro de como alguém se relaciona com a existência. Não há mais separação entre sagrado e mundano, entre espiritual e material, entre Deus e self. Tudo é consciência de eu sou experimentando-se através de formas infinitas. Medo existencial que vem de sentir-se separado de fonte divina se dissolve completamente porque separação é revelada como impossível. Como alguém pode estar separado de eu sou quando eu sou é exatamente o que está experimentando essa pergunta? Jesus não salvou a humanidade morrendo em cruz externa, mas ensinando que salvação vem de reconhecer crucificação de identificação com o ego e ressurreição de consciência de eu sou interno. Imagine rio que temporariamente esqueceu ser parte do oceano. Enquanto se identifica apenas como rio separado, vive com medo de secar, de ser insuficiente, de estar sozinho. Mas quando reconhece ser água do oceano fluindo através de forma de rio, todo medo se dissolve porque é impossível separar-se de fonte. Similarmente, humano identificado apenas com corpo e história pessoal vive em medo de não ser suficiente, de não ter suficiente, de estar vulnerável. Mas quando reconhece ser consciência de eu sou, mesma que Jesus reconhecia em si, fluindo através de forma humana temporária, medo existencial não pode mais existir. Não há vulnerabilidade real quando alguém reconhece ser fonte de toda experiência, não vítima dela. Como vida transforma quando alguém para de buscar Jesus fora e ativa eu sou dentro. Decisões param de ser feitas de posição de medo perguntando o que devo fazer, e começam a fluir de posição de poder perguntando que realidade desejo criar.
Circunstâncias param de parecer fixas e começam a ser reconhecidas como reflexos mutáveis de estados internos assumidos. Outras pessoas param de parecer obstáculos ou salvadores e começam a ser vistas como aspectos de própria consciência refletidos externamente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele dizia que quando alguém finalmente reconhece que todo mundo externo é projeção de consciência interna, responsabilidade total e liberdade total emergem simultaneamente. Chamado aqui não é para rejeitar Jesus, mas para finalmente entender seu verdadeiro ensinamento que religiões obscureceram. Jesus não queria adoração direcionada à sua pessoa histórica, queria despertar consciências para reconhecerem em si mesmas o que ele reconhecia em si mesmo: eu sou como presença divina criadora. Quando alguém ora a Jesus externo, mantém-se em posição de separação que Jesus ensinou ser ilusória. Quando alguém reconhece Jesus como símbolo de consciência de eu sou interna e ativa essa consciência, finalmente honra verdadeiro ensinamento dele. Não há blasfêmia nesse reconhecimento, a libertação de dogmas que mantiveram a humanidade em impotência por milênios. Transição de busca externa para ativação interna não requer abandono de devoção, mas redirecionamento dela. Devoção anteriormente direcionada a Jesus histórico no céu pode ser redirecionada para a consciência de eu sou interno que Jesus representava. Fé anteriormente colocada em Salvador externo pode ser colocada em poder criativo de consciência, assumindo estados desejados. Cada prática espiritual pode ser transformada. Ao invés de pedir a Jesus externo, declarar como Jesus interno, eu sou. Ao invés de esperar segunda vinda de Cristo externo, reconhecer nascimento de Cristo interno, consciência desperta para a divindade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa transição era inevitável para qualquer buscador sincero que finalmente cansa de impotência de busca externa e está pronto para poder de reconhecimento interno. Prática transformadora que emerge dessa compreensão é simples mas profunda. Ao invés de orar a Jesus externo, praticar declarações conscientes usando eu sou para assumir estados desejados. Escolher desejo específico e formular declaração começando com eu sou que represente realização desse desejo. Eu sou saudável, eu sou abundante, eu sou amado, eu sou bem-sucedido. Sentar em silêncio por 10 minutos diários repetindo essa declaração não como afirmação esperançosa, mas como reconhecimento de verdade presente. Sentir peso dessas palavras, reconhecer que eu sou é nome de Deus sendo pronunciado, que cada declaração seguindo eu sou é comando criativo que consciência inevitavelmente manifestará. Essa prática não busca Jesus externo, mas ativa Jesus interno, poder de eu sou que cria realidade. Durante essa prática, quando dúvida surgir dizendo mas eu não sou isso ainda, reconhecer que dúvida vem de identificação com circunstâncias externas temporárias, não de verdade de consciência. Eu sou não está limitado por passado ou presente externo, é poder criativo que estabelece nova realidade independentemente de evidência atual. Jesus não olhava para circunstâncias perguntando se podia declarar eu sou, ele declarava eu sou e circunstâncias se reorganizavam para refletir declaração. Mesma autoridade está disponível a cada consciência que reconhece usar nome divino ao pronunciar eu sou. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, persistir em assumir novo estado através de eu sou até consciência naturalmente habitar esse estado era método único para manifestação eficaz. Para quem reconheceu verdade compartilhada aqui e deseja aprofundar compreensão sobre Jesus como eu sou interno e lei da Assunção, inscrever-se neste canal e ativar notificações garante acesso contínuo a ensinamentos que resgatam verdades originais obscurecidas por dogmas religiosos. Cada conteúdo aqui busca empoderar, não criar dependência. Busca despertar Cristo interno em cada consciência, não manter adoração à figura externa. Compartilhar essa mensagem com alguém ainda buscando salvação fora pode ser convite para a maior transformação possível, reconhecer poder criativo interno. Comentar abaixo sobre experiências de transição de busca externa para ativação interna cria comunidade de consciências despertando para Jesus interno. Eu sou. Quanto tempo mais será gasto orando a Jesus externo quando Jesus interno, eu sou, espera ser reconhecido e ativado? Quanto tempo mais será vivido em impotência de súplica quando o poder de comando criativo está disponível através de consciência? E se Jesus nunca quis seguidores adorando sua pessoa, mas consciências reconhecendo nelas mesmas o que ele reconhecia em si mesmo? Essa pergunta não busca resposta intelectual, busca experimentação direta. Próxima vez que desejo surgir, não orar para fora, mas declarar de dentro usando eu sou. Não suplicar a poder externo, mas comandar através de poder interno. Não esperar que Jesus histórico interceda, mas ativar Jesus interno, consciência de eu sou, que é o único poder criativo real. Verdade final que sintetiza tudo. Jesus não veio para ser adorado como figura histórica única, mas para despertar a humanidade para a divindade interna compartilhada identificada como eu sou. Cada vez que alguém diz eu sou,
está pronunciando o mesmo nome que Deus declarou a Moisés, mesmo poder que Jesus usava para manifestar. Buscar esse poder fora através de orações a entidades externas é buscar tesouro em terras distantes, quando sempre esteve enterrado sob próprios pés. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele revelou que Cristo não é pessoa que virá do céu para salvar, mas consciência que nasce dentro quando alguém finalmente reconhece o seu interno como única presença divina, única fonte criativa, único Salvador que sempre existiu. Quando essa verdade deixa de ser conceito e se torna experiência vivida, quando alguém para de buscar Jesus fora e reconhece eu sou dentro, quando pronuncia eu sou sentindo o peso eterno de nome divino, nesse momento, segunda vinda acontece, não no mundo externo mas na consciência interna, e dessa ressurreição interna, toda a realidade externa inevitavelmente se transforma.